André Lima. Johnny Carlos de Campos. Edmar Gomes Filho. Presente. Hélio José Janone. Fernando Vanucci Pepes. Gilmar José Lavorato. Ovésio Alves Badaró. Presente. Ismar Medeiros de Nobre. O vereador Ismar, só por conseguir na ata, está representando a Câmara na audiência pública de saúde, a Conferência Municipal de Saúde. Luiz Carlos Amâncio. Presente. Rafael Alcântara Ranucci. Presente. Rafael Dias Sampaio. Sebastião Lucre. Acorde, senhor secretário. Havendo quórum, em nome de Senhor Deus, está presidente. aberta a 6ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, realizada em 2 de março de 2019. Peço ao senhor secretário que faça a leitura Eu da peço ata dispensa da leitura da ata, 15 senhor de presidente. 2019. Vereador Neto pede dispensa. Favoráveis, permaneçam como estão, os contratos levantem. Aprovado. Expediente, senhor secretário. Resposta do requerimento 04919, isenções. Rafael Sampaio e Fernando Pepes. Há uso da tribuna? Não. Passamos ao pequeno expediente. Hélio Janone. Senhor presidente, senhores vereadores. Senhor presidente, estou hoje aqui nessa tribuna, hoje à tarde, 2 agricultores foram na minha casa, me desacataram muito, senhor presidente. É verdade, faz uns 15, 20 dias atrás, vereador, você estava presente, nós para arrumar as estradas rurais. Infelizmente, faz 20 dias que não tem umas estradas rurais. Está acabando a colheita, vereador Badaró. E nós não conseguimos passar uma niveladora numa estrada do distrito de Congonhas e alguma região. Precisei ouvir besteira em frente à minha casa hoje. Acabei brigando com o subprefeito de Congonhas hoje, porque não tem condições as estradas rurais do jeito que está. Nós não podemos deixar as estradas rurais dessa maneira. Eu já falei com o prefeito municipal, Amin Ranucci, sou o líder aqui nessa casa, mas não tem condições do jeito que está a zona rural. Nós precisamos tomar providência, porque nós não sabemos mais como que a zona rural se encontra em outra região, vereador Edmar. A estrada de Congonhas, algumas estradas, está abandonada. Eu não sei o que fazer mais, porque lá em Congonhas não tem maquinário para atender a necessidade do distrito de Congonhas. Eu, como representante, com 5 mandatos, eu nunca vi coisa igual a esta. Então, nós precisamos urgente, senhor presidente, conversar com o prefeito Amin, para ele tomar providência na área rural de Cornélio Procópio. Não é só a cidade, não. A cidade está sendo atendida, mas a área rural, infelizmente, eu tenho da ajuda a esses agricultores que estão com deficiência. Nem uma niveladora nós não temos em Congonhas. Isso faz muito tempo. Então, eu estou assim, sem fazer nada, não consigo atender um agricultor, passar a niveladora para tirar o produto dele lá. Muito obrigado, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Requerimentos. Protocolo 06819, Rafael Sampaio e Fernando Pepes. Emenda. Requer a aplicação da lei de parada segura, Lei Municipal 27618, em nosso município. Em discussão. Essa palavra, senhor. Com a palavra, vereador Rafael. Ontem eu já falei um pouco sobre essa questão da lei da parada segura, quando nós falamos a respeito do problema das mulheres. A lei da parada segura tem por objetivo, como eu já disse ontem, a partir das 9 horas da noite, permitir com que as pessoas idosas, as mulheres, os deficientes, possam pedir para que o transporte público pare nos lugares que elas desejam, não nos lugares, nos pontos de ônibus, para facilitar a vida delas, até porque é um horário de escuridão, e às vezes eles param em lugares ermos, colocando em risco a sua segurança, e o objetivo dessa lei é esse. E nessa lei a gente até estabelecia que fosse colocado informações no ônibus a respeito disso. Nós sabemos que
a empresa Aviação Procopense estava passando por dificuldades aí, estava com dificuldades no transporte público, mas, como já dissemos ontem, foi dado o reajuste aí na tarifa do ônibus, e nós esperamos que, a partir disso, a Aviação Procopense dê a resposta, porque o poder público deu a resposta que ela queria, autorizou o reajuste da tarifa. E agora está na hora da gente começar a exigir. Ontem até o Amâncio falou que eles já têm um projeto aí para fazer os pontos de ônibus, porque os pontos de ônibus aqui em Cornélio são uma vergonha. A gente fala até ali na Marechal que o ponto de ônibus é a figueira ali. O que protege a população é aquela árvore. Em outros lugares, o mato tomou conta. Em outros lugares, as pessoas não têm como se proteger do sol, da chuva. Então, é hora da gente começar a cobrar essas atitudes e cobrar com que a empresa comece a colocar ônibus que dê maior comodidade aos usuários. A gente tem visto os ônibus aí também numa situação muito ruim. O transporte público em Cornélio, infelizmente, está numa situação muito precária, e a gente está pedindo, fazendo esse requerimento, no sentido de que a Prefeitura implante essa lei. Muito obrigado. Continue em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Protocolo 07019, Luiz Carlos Amâncio. Emenda. Requer academia ao ar livre no conjunto Vitor Dantas. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Olá, vereador Luiz Carlos. Na verdade, nós estamos abordando aqui essa questão da academia, eu acho que já pela 12ª vez. É uma academia que já está adquirida pela administração, o prefeito já fez uma reunião com os moradores e assumiu o compromisso de implantar. O vereador Tião da Venda também participou disso, porque essa academia vai atender também o Jardim Bela Vista. E a última conversa nós tivemos com o Dado Miyamoto, que assumiu o compromisso de fazer isso na semana seguinte. E ainda não foi. Ela vai ser localizada onde nós tivemos aquela polêmica de uma cerca feita, derrubada, com moradores do bairro questionando bastante o que a prefeitura fez. Então, até por conta desse compromisso, agilizar esse procedimento de instalação. Peço a palavra. Rafael Sampaio. Amâncio, você tem razão. Eu lembro que a gente fez aquela reunião, aquela vez, a respeito da questão da cerca que tinha sido colocada. E durante aquela reunião com os moradores lá, uma das reivindicações deles era a instalação dessa academia. Naquela época já havia informação de que ela já havia sido adquirida e ainda não havia sido instalada. Depois tivemos uma reunião lá no Conjunto Odanto, novamente, na pré-conferência de saúde. E, novamente, a população de lá pediu a instalação dessa academia, até porque é uma questão de saúde, uma questão que vai ajudar a população a combater aí o sedentarismo, né? Fazem caminhadas, fazem exercícios. E hoje nós estávamos agora ali na conferência de saúde, lá na UEMP, onde vai ter a palestra do ex-promotor aqui de Cornélio Procópio, Dr. Marco Antônio, a respeito da saúde, e tinha pessoas do Vitor Dantas que novamente vieram e nos abordaram a respeito de quando que vai ser feita essa instalação dessa academia. Eu acho que, se ela já está comprada, basta só instalar, basta pouca coisa. Então, eu acho que vem muito bem esse requerimento nesse momento. É que nós tivemos lá, até para esclarecer, senhor presidente, nós tivemos, eu acho que os moradores têm que se organizar mesmo em associação. Agora tem que ter uma postura um pouco mais firme com relação às decisões que tomam. Porque eles criaram uma confusão de porte lá no Vitor Dantas também com relação ao local para colocar essa academia. Uma associação de moradores onde aparentemente não definem ou tomam uma decisão durante a noite e muda essa decisão no período da manhã. Aquela cerca que foi colocada lá, nós fizemos reuniões e ficou definido que tinha que abrir um portão. Na manhã seguinte, eles definiram que não era o portão, que tinha que derrubar tudo. Então, para pegar lá o pessoal de obras e lá sentar com eles, definir o local e fazer aquilo, porque senão vira um jogo de empurra danado naquele bairro e isso acaba sendo ruim para todo mundo, né? Continue em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado.
Protocolo 07119, Luiz Carlos Amanso. Emenda. Requer retorno das atividades comerciais na parte interna da antiga rodoviária. Em discussão. Aqui tem uma cobrança, peço a palavra, senhor presidente, aos vereadores Jones e Hélio Janone. Na verdade, aquele terminal rodoviário, eu me lembro bem, na outra administração do AMIN, os boxes eram destruídos. E o AMIN contratou empresas da cidade para avaliar, e a avaliação na época foi de R$2.000 cada box daquele. E a ideia, por conta desse valor pequeno, era desapropriar aquilo tudo para que a administração definisse o destino daquilo. A prefeitura, a administração optou por não desapropriar, reformou aqueles boxes que custavam R$2.000. Os proprietários, depois de pronto, começaram a querer vender por 40 mil, o que valia 2 foi valorizado, queriam depois vender por 40 mil, jamais tiveram um interesse maior em montar atividades lá dentro, e hoje essa atividade está proibida porque falta um projeto de prevenção contra incêndios lá. E os vereadores Jones e Hélio ficaram de intermediar, ou de ajudar a resolver essa situação, isso no começo ainda do mandato, e o resultado é que aquilo continua parado, sem projeto. Os caras que são proprietários dos imóveis não se interessam em iniciar atividades lá para gerar emprego e renda. Então, que seja discutido novamente pela administração a possibilidade de desapropriar aquilo por um valor de mercado, e a prefeitura que deu um destino. Nós tivemos em Varginha, senhor presidente, no feriado de carnaval, tem o Mercadão do Produtor lá, que envolve uma imensidão de pessoas no final de semana, vendem galinha viva, frutas, cereais, doces, bebidas. É um movimento enorme na cidade, e nós temos no coração da cidade um espaço que não é utilizado para nada. E os proprietários de lá também não fazem muita questão, alguns até porque não dispõem de recursos mesmo para iniciar atividades. Se eles não podem, se a prefeitura puder. Continue a discussão. Senhor presidente. Falar, vereador Jones. Nós até levamos aí um produtor rural que, na ocasião, teve a intenção de transformar aquilo ali numa central de abastecimento, mas o vereador Amanso tem razão. A principal dificuldade daquele espaço é a questão dos proprietários. O município tem que assumir uma postura e desapropriar. Se não houver a desapropriação, vereador, nós não vamos conseguir avançar. Tá? Porque as pessoas que ali estão são pessoas da época antiga de comércio, que tem uma mentalidade de 40, 50 anos atrás, e não estão de acordo com a realidade para se iniciar uma atividade hoje. Então, ali tem que vir um novo planejamento, tem que vir um novo layout, tem que vir uma adequação de espaço, inclusive para atender as demandas do Corpo de Bombeiros, resolver a questão do calor. E ali o município vai precisar ter peito e colocar recurso e desapropriar. Caso contrário, nós não vamos conseguir avançar. Jones, eu até ia pedir uma parte para saber como é que está essa situação dos bombeiros, que eu lembro que teve uma época, há uns 2 anos atrás, que as empresas que estavam atuando lá estavam com dificuldade para tirar o alvará, porque os bombeiros não davam a liberação por conta da falta de um projeto de combate ao incêndio. Eu não sei se isso foi corrigido, se hoje as pessoas conseguem tirar o alvará lá. Pelo conhecimento que eu tenho, aquela proporção, aquele tamanho de espaço, necessita de hidrante, tá? Necessita de portas com tamanho específico, e o prédio não apresenta hoje essas condições. Isso impede a expedição de alvarás. Isso não foi resolvido, mas já foi indicado aqui por essa Câmara uma meia dúzia de vezes, e a Prefeitura tem os engenheiros, os técnicos que podem elaborar esse projeto de prevenção contra incêndios, né? Então, por isso, o assunto volta à baila nessa sessão. Porém, senhor presidente, enquanto isso não for de autonomia do município, vai ser muito difícil fazer com que os proprietários de salas comerciais ali participem desse investimento, porque o município não vai fazer esse investimento para beneficiar, até porque não pode,
alguns particulares. Então o município tem que adquirir essa área para que ele possa fazer esse investimento. Essa é a realidade hoje daquele espaço. Tem uma área central que é do município, aquela parte do meio, né? Mas os boxes realmente são de particulares. Continue em discussão. A única solução de lá, o vereador Luiz Carlos, é a desapropriação mesmo, não tem outra solução lá. Infelizmente, é um lugar central de Cornélio Procópio que está aí há 50 anos lutando. E a gente já tentou, vereador Fernando, aí, ajudar lá o Mônica, lá na época do ex-prefeito Zé Antônio, e nós não conseguíamos ter acesso, ajuda lá. Mas a solução é a desapropriação daquele... Melhorou muito lá, né? Sim, melhorou, mas hoje a desapropriação era ideal para o município crescer naquela região ali. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários levante. Aprovado. Dá uma sugestão aqui aos vereadores Hélio, Luiz Carlos e Jones que estão movimentando isso também, se estudar uma ideia de se vocês levarem ao prefeito municipal se desapropriar, porque a prefeitura hoje paga muito aluguel. Quem sabe a gente levar algumas secretarias do município ali, porque é o miolo de Cornélio também. Só ressaltar, mais uma senhor sugestão. presidente, que quando a gente fala em desapropriação, não é no sentido de prejudicar nenhum proprietário ali, porque aquilo ali tem uma história. É o pagamento, então tem que ser pago um valor real, um valor Mas o vereador considerável. Luiz Carlos citou Tá? que antes da prefeitura investir ali, eles giravam na faixa de R$2.000. Porque daqui a pouco pode estar ventilando aí que os vereadores Senhor presidente, está apoiando aí para tirar o espaço ali de pessoas que adquiriram uma área já há 50, 60 anos. Não, ninguém é contra, não. Ao contrário. E Nós estamos pensando no bem-estar da E a cidade. desapropriação passa por uma avaliação, né? Teria que ser por um valor razoável também, né? Na desapropriação tem que ser pelo valor de mercado. peço desculpa por utilizar, depois que foi votado o requerimento, mas dada essa discussão, a gente tem que ponderar algumas questões. O espaço é um espaço histórico e que ali todos nós vivemos com nossos pais e os nossos avós ali, né? Só lembrar do seu Itamar, que tinha o seu jogo do bicho lá e movimentava muito aquele lugar. Eu me lembro que eu ia lá para jogar no bicho para minha avó, né? Mas são peculiaridades. É o seguinte: há de se primeiro. Corrigindo, vereador Fernando, não era o jogo do bicho, era um jogo. É um jogo. Tá? E o pessoal é muito simpático, acho que você puxou para ele, viu? Tá? E é o seguinte: ali tem que achar uma saída jurídica. Porque a saída econômica custa muito dinheiro. Não tem como o município fazer uma desapropriação para todo mundo que está ali. Porque é um espaço histórico dentro da cidade de Cornélio Procópio, e se você entrar numa discussão hoje dessa, você vai acabar se enrolando por mais de uma administração. Houve agora recentemente, nessa administração, uma tentativa de revitalizar aquele local, e eu fui lá com a minha família, inclusive 2 noites dentro daquele espaço. E aí o que aconteceu? Nós temos que encarar os fatos. Foi colocada uma biblioteca do lado, que a biblioteca não funciona. Saiu-se o ônibus lá, ficou alguns ônibus só da Guairini 600 durante um período, né? Então, hoje, Badaró, você disse, melhorou muito bem. Tem lá aquele rapaz do celular, lá o Tiff, que tem uma movimentação muito grande, alguns lugares ali tem uma movimentação muito boa. Agora, por tudo que a gente tem observado, primeira questão, para se colocar dinheiro ali, vai ter que se buscar esse recurso aonde? Na questão do bombeiro, que é o que é questionado hoje. Nós temos na taxa de recolhimento do bombeiro mais de 1 milhão de reais no caixa. Não dá para fazer um desbambamento disso aí legal e ajudar a resolver o problema daquele local? É uma pergunta que eu faço. A segunda questão, quando foi feita aquela cobertura, Rafael Sampaio, foi seu pai que conseguiu junto com Fernando, Rosinha. mas você só pode usar você só vai poder usar essa verba se for espaço público. Se for em particular, você não pode usar ela. Então aí nós temos que partir para a desapropriação. Sim. Então, vereador Edmar, o que eu penso sobre aquilo lá, e aquilo a gente vem há muito tempo, é preciso se achar uma saída jurídica para aquilo. Transformar aquilo num consórcio, entendeu? Porque todas as outras tentativas, a gente que já tem alguns mandatos aqui, Janone, Badaró, até você mesmo, sabe que todas as tentativas não deram.
porque ela acaba sempre esbarrando no privado, entendeu? Mas ela tem vários espaços ali que são espaços públicos. Então, de repente, tá, se criar ali, vereador Rafael Sampaio, uma entidade em que possa entrar recursos para resolver aquele problema. Agora, digo para você, quantas tentativas já foram feitas ao longo desses anos para recuperar aquele espaço? Então, é o seguinte, preciso de achar alguém, tá, com vontade ali, tá, alguém no setor público com vontade, priorizar aquele espaço todo lá e criar uma série de alternativas. Porque é um espaço extraordinário aquele espaço. É um espaço extraordinário. Nós não temos hoje, no centro de Cornélio Procópio, um espaço tão bom como aquele espaço. E, infelizmente, ainda nós não conseguimos buscar no poder público uma solução. E engraçado, né? Toda cidade dá certo o Mercadão, né? Que nem tem. Sim. Você vê, todo lugar que você vai é um lugar mais gostoso de ir numa cidade. Cornélio, a gente não consegue Ali fazer. tem um problema, vereador Badaró. Tem uma associação, uma associação antiga de proprietários ali de sala, que é presidida ou comandada era pelo senhor Mônica. Então, nenhuma discussão avança quando chega para discutir com essa associação. Eles não admitem negociar, eles não admitem alugar, eles não admitem coisa nenhuma. Eles não montam e nem permitem que ninguém monte nada lá. Então, Só para esse é conhecimento, presidente, vereador, em uma ocasião nós trouxemos uma equipe do SEBRAE para fazer um estudo de viabilidade de negócio junto com esse senhor, presidente dessa associação, e realmente eles são muito difíceis de tratar. Eles têm uma sistemática de trabalho, talvez por conta da origem, né, que vivenciaram aí há 40, 50 anos atrás de atividade, e eles não aceitam um planejamento, eles não aceitam uma parceria. O que eles vislumbram ali é a possibilidade de abrir um negócio e eles alugarem e ganhar um dinheiro com o aluguel. Protocolo 72/2019. Luiz Carlos Amâncio. Requer cumprimento do horário das aulas de ginástica no Jardim Figueira. Em discussão. Em votação. Os favoráveis... Peço a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Luiz Eu Carlos. já abordei isso aqui da tribuna. É uma série de senhoras do Jardim Figueira que tem aulas de ginástica com um professor disponibilizado pela administração. Eu não sei se Fundação de Esportes ou Secretaria de Educação. E aí reclamaram uma vez, eu usei a tribuna, fiz uma indicação, a indicação não tem retorno, e agora, de novo, essas senhoras estão dizendo que não há o cumprimento do horário do profissional destacado. Depois criaram uma outra alternativa, não sei se uma prorrogação, só que no Figueira não funciona porque não há o cumprimento do horário e há um desgaste da administração por conta disso. Então, o requerimento é para a gente resolver essa situação. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Indicações. Não protocolo. Protocolo 73/019. Luiz Carlos Amâncio. Peço a palavra Não. só para fazer um requerimento oral. Calma. Vamos no 73 primeiro. Tá. Eu pensei que estava na indicação. Peço a palavra, então, senhor presidente. Esse requerimento 73 é aquele que eu abordei ontem diante do aumento da tarifa do transporte coletivo. A aviação procopense estaria disposta, e quem trouxe a informação é o advogado que representa a empresa, a discutir essa questão da cobertura dos pontos. Isso me parece que está previsto em contrato, inclusive, e também o retorno para os horários normais, que a aviação, alegando dificuldade financeira, não estava cumprindo as rotas nem os horários. Então, a partir do momento que atende, em parte, o que a empresa quer, a empresa também tem que atender o que a população precisa. Em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Vereador Rafael quer fazer... Eu vou fazer um requerimento. Hoje eu encontrei o tenente Dilamar, que é o tenente do TG aqui de Cornélio Procópio. E ele perguntou para mim como é que ele poderia fazer para ele vir aqui explanar uns projetos que eles têm lá no TG. Eu falei assim, poderia até fazer a inscrição
Faz um, não precisa nem para requerimento, falar, faz mas você eu deixa achei um que convite aí. seria legal a gente fazer um convite para que ele tivesse um tempo maior para vir explanar esses projetos dele aí, que ele está querendo. Já vou pedir para o Marrom, não para a semana que vem, para a próxima, porque parece que semana que vem vai vir o pessoal do rotativo, junto. Aí já deixa marcado para outra sessão. A gente já faz um convite para ele, pode ser? Pode ser, pode ser. Passamos às indicações. Antes de passar as indicações, gostaria de agradecer a presença da vereadora Claudete aqui de Nova Fátima. Obrigado pela presença. Passamos às indicações. Protocolo 06919, Rafael Sampaio e Fernando Pepes. Emenda, indica recapa asfáltica na rua do Conjunto Universitário. Será encaminhada. Protocolo 07519, Sebastião Lucre. Emenda, indica roçada, limpeza de toda a extensão da malha ferroviária do município. Será encaminhada. Protocolo 07919, Sebastião Lucre. Indica limpeza de terrenos baldios particulares e do município, que estão em desacordo com o Código de Postura do município. Serão encaminhados. Nada mais a tratar. Senhor presidente, antes do encerramento, eu, o vereador Neto, o vereador Hélio Janone e o vereador Ananias, nós nos inscrevemos para no dia 27 agora de março participarmos de uma audiência pública, vereador Fernando e vereador Rafael, que era muito importante que vocês estivessem presentes, que a Assembleia Legislativa do Paraná está puxando a responsabilidade daquela questão que nós discutimos aqui nessa casa sobre a tarifa da Sanepar, tá? Então, devido toda aquela polêmica que deu das votações, dos pareceres negativos, a Assembleia Legislativa está marcando uma audiência. Eu já fiz a minha inscrição, o vereador Hélio já fez, o vereador Neto e o vereador André Lima. Então, seria importante que os demais vereadores estivessem presentes para que Cornélio Procópio fosse muito bem representado. Nada mais a tratar. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.